Fala aí, galerinha. A dica de hoje é sobre cabelo. A dica do vídeo de hoje é sobre cabelo. Eu vou mostrar uma maneira de vocês pensarem em como fazer o cabelo que vocês querem, o cabelo do personagem que vocês querem, mas de uma forma mais prática, né? Raciocinando mesmo. Primeiro, antes de partir para o desenho propriamente dito, vocês pensarem como vai ser o cabelo do personagem. E como é isso? Esse esqueminha aqui que eu coloquei, vocês devem estar vendo aí várias setinhas, né? Esse esqueminha das setas é uma maneira bem didática de vocês pararem para pensar qual a direção que o cabelo do personagem vai ter. Porque o cabelo geralmente ele é dividido em gomos, né? Em mechas, gomos, mechas. E aí o que acontece? Quando você separa o cabelo em mechas, fica tudo mais fácil para visualizar, fica tudo mais fácil para você entender o comportamento dele, né, na cabeça do personagem. Então, nesse esqueminha de setas aqui, eu defini a direção. Essas setas justamente vão definir a direção dos gomos, né, das mechas do cabelo do personagem. Então aqui eu fiz um esqueminha, ó. Nesse primeiro caso aqui, o personagem ele tá de frente, né? E eu defini que um gominho, né, uma mecha do cabelo do personagem vai estar exatamente no meio da cabeça dele, no meio, na divisão, né, aqui dessa linha do meio, como se fosse uma franja, né, um gomozinho aqui. E outros dois, um na esquerda, outro na direita. E também tem mais dois gominhos pequenininhos no topo da cabeça do personagem, né? Então como é que ficaria esse... Deixa eu ver aqui, eu fiz vários esquemas aqui com o personagem. Eu fiz várias possibilidades de cabelo, inclusive cabelo grande. Então eu vou fazer aqui, em vez de ficar procurando, eu vou fazer aqui do lado, para vocês verem. Ó, se eu definir que o gominho do meio vai ficar aqui assim, um gominho no meio, o cabelo vai ter essa direção, ó. Lembrando de sempre colocar um volume, tá? Nunca ficar grudado na cabeça na estrutura, nessa estrutura aqui, ó, do esboço. Sempre colocar um volume a mais, porque senão não fica legal o cabelo. Aí eu decidi que vai ter um gominho aqui, outro gominho aqui, bem pequenininho. Então, o cabelo do personagem vai ficar mais ou menos assim. Olha como facilita a vida, né? Eu vou acertar aqui, ficou meio tortinho. Mas olha, segui o mesmo esquema de setas, olha. Tá vendo? Mesmo esquema de seta. Eu decidi que pelo esquema de setinhas, que um gominho vai ficar aqui no meio, outros dois na ponta. E é isso, ó. E nas outras posições da cabeça vai se manter a mesma característica. Que olha, eu defini o mesmo esquema de setas. Aqui a cabeça é 3/4, então a linha do meio ela tá aqui, ó, em vermelho, né? Se aqui eu definir que exatamente na linha do meio tem um gominho, tem uma mecha, então vai acontecer a mesma coisa nesse aqui. Só que a linha do meio tá aqui, ó. Porque a cabeça está levemente de lado. Então como é que vai ficar nessa opção aqui? Vai ficar assim. Se eu colocar o esquema das setinhas aqui, ó, tá vendo? Eu segui a mesma setinha que eu defini, ó. Uma no meio, uma do lado direito, outra do lado esquerdo e duas pequenininhas no topo da cabeça. Da mesma forma que eu defini essa daqui, ó. Porque a gente está tratando do mesmo personagem, então é importante que a gente mantenha a mesma característica. A não ser que algum fator externo
influencie. Por exemplo, se o personagem está numa janela de um carro ou alguma coisa assim, ou tá de frente para um ventilador, e aí o cabelo dele fica bagunçado, ou ele tá em movimento e aí o cabelo fica bagunçado. Mas o grosso mesmo, a base, tem que se repetir. Porque se você tá fazendo um personagem, tá criando um personagem, ele tem que ter características padronizadas, né? Porque se de uma cena para outra ele tiver muita alteração, você vai ficar assim, ué, será que é o mesmo personagem? Será que é outro, né? A pessoa tem que olhar e identificar que é o mesmo personagem. Como é que ele vai fazer isso? Pela caracterização, tanto do formato de rosto, de olho, né? Do cabelo, da roupa. Então, tudo isso é a caracterização do personagem. Nesse daqui, nessa posição, ó, é a de perfil. Mesmo esquema de setinhas, olha. Mesmo esquema de setinha. Eu tô balançando aqui para vocês visualizarem. Só que nesse lado, só que dessa posição, o que acontece? Como ele tá com a cabeça totalmente de lado, né, que é o de perfil, então essa parte aqui, essa setinha que a gente definiu aqui na frente, olha, essa setinha direita, a gente não vai ver, porque o cabelo, porque a cabeça dele tá totalmente de lado, né? Ele tá virado totalmente para a direita. Então essa setinha aqui, esse gominho que a gente definiu, não vai dar para visualizar, só vai dar para visualizar o do meio e o da esquerda, porque a cabeça dele tá de lado. Então o que eu fiz, ó, quando eu fiz o esquema de seta, eu também pensei nisso, eu previ isso, que não vai dar para ver a outra parte, ó. Ó, mantive o gominho que tá na linha do meio, lembrando que, ó, nessa posição, a linha do meio, ó, essa daqui em vermelho, ó. Ele tá de perfil, então ele fica, ó, a linha justamente que divide a cabeça, ela tá onde o nariz geralmente se encaixa, tá? Olha, aqui a linha tá nessa linha vermelha, ó, tá? Enquanto aqui essa linha aqui, ó, bem no meio, tá? Então essa daqui é de perfil. Essa daqui é de perfil. Mesmo esquema de setinhas, ó, só que só vai aparecer o do meio e o da esquerda. E o do topo da cabeça, que é essas duas pequenininhas aqui que a gente tinha definido nessa daqui, ó, tá? A mesma coisa vai acontecer nessas posições aqui de baixo, porque essa posição 3/4 é a mesma dessa daqui. A única coisa que muda é o olhar, né? Aqui ele tá olhando para a direita e aqui ele tá olhando para a esquerda. Mas o esquema de setinhas, ó, tá vendo? Só vai mudar de direção. Mas continua um gominho no meio, uma parte aqui na lateral direita e outra parte na lateral esquerda. Aqui eu só esqueci de colocar a setinha de cima, né? Aquelas duas setinhas, essas duas setinhas aqui, ó, essas pequenininhas. Mas aqui o cabelo acho que eu já fiz já com as setinhas também, tá vendo? Aqui eu só esqueci de colocar a pequenininha. E a mesma coisa vai acontecer com o perfil virado pro lado esquerdo, que é o mesmo desse, só que agora virado pro lado esquerdo. O cabelo vai acompanhar também o mesmo esquema, tá vendo? Com o esquema de setinhas, vocês podem modificar esse cabelo como desejarem. Então, se vocês quiserem fazer um cabelo grande, um cabelo curto, um cabelo todo desgrenhado, é só vocês redefinirem essas setinhas. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Um outro exemplo de cabelo, ó, usando outro esquema de setinhas. Peraí. Nesse exemplo aqui, as setinhas, ó, vou botar aqui em cima para visualizar melhor. Nesse exemplo aqui, as setinhas, olha, eu botei as setinhas tudo em direção à direita, né? Elas estão, ó,
fazendo esse movimento. E duas delas estão definindo o cachinho ou o gomo de cabelo, né? Ou a mecha de cabelo caídas aqui para baixo. E foi exatamente isso que eu fiz aqui do lado. Nesse esquema de setinhas, ó, o cabelo ficaria assim. Uma aqui do lado, ó. Reparem que essa setinha, ó, ela não fica exatamente no meio da cabeça. Ela inicia aqui no meio da cabeça, só que ela vai para direita. Então, os gominhos ficam basicamente para a direita, ó, tá vendo? Esse é um outro tipo de outra opção para desenhar o cabelo. Há também a possibilidade de fazer cabelos maiores. Deixa eu ver aqui. Uma outra opção de um cabelo legal. Esse ainda continua. Vou fazer aqui uma outra opção. Digamos que eu queira um cabelo. Eu vou fazer um cabelo com um cabelo grande de uma menina. Ele vai ficar assim, vai fazer essa curvinha. Vou botar aqui pra cima. Ele vai fazer essa curvinha aqui. Tô botando grande para ficar bem visível, tá? Ele vai cair aqui. Ele vai cair aqui. E ele vai continuar aqui embaixo. Só para definir o movimento dele, eu vou botar só uma... Ó. E o volume vai ser mais ou menos a essa altura aqui assim. Então, ó, definir em esquema de setinhas como vai ser o cabelo dessa minha personagem. Agora eu vou fazer ali do lado, em uma outra cor, como é que ficaria realmente esse efeito em gominhos. Então ficaria mais ou menos assim o cabelo da minha personagem. Isso no esquema que eu já desenvolvi aqui da setinha. Tá ok? Então, percebam que eu posso movimentar, vou até apagar aqui essa parte da setinha, para não confundir. Então, eu posso ir ajustando de acordo com o que eu quero, né? Então, se eu definir aqui na setinha, às vezes quando eu desenhei não ficou tão legal, eu quero acrescentar mais um detalhe, ó, é só acrescentar o detalhe. Nada me impede de ir ajustando aqui, conforme o que eu desejo, né? Ó, mas aqui já tá definido o cabelinho da minha personagem, né? Se eu quiser, ó, eu vou ajustar aqui, porque eu acho que essa curvinha poderia ser diferente, essa curvinha poderia ser assim. Aí eu vou lá e ajeito. É interessante vocês fazerem vários testes de diferentes cabelos, porque aí vocês praticam. Não adianta você fazer sempre o exemplo que eu dou em aula. Aqui eu continuei o cabelo, gente,
só para vocês visualizarem, tá? Na verdade, essa parte do cabelo nem daria para aparecer, mas só para vocês visualizarem o que eu quero dizer. Então ficaria mais ou menos assim o cabelo da personagem, seguindo esse esquema de setinhas aqui, tá? Eu vou apagar aqui, vou botar a setinha dentro do desenho. Basicamente, o esquema de setinhas é esse aqui, tá? Isso ajuda bastante a vocês pensarem como vão produzir aí, como vão fazer o cabelo do personagem que vocês querem criar ou até mesmo copiar, né? O mesmo se aplica nas diferentes posições de rosto. É só vocês definirem. Se eu definir que aqui na lateral, que o cabelo vai cair para a direita, então aqui o cabelo vai cair para a direita. Aqui ele só vai aparecer parte dele porque o cabelo está caído para a direita e a direita aqui a gente não consegue visualizar. Já nesse caso aqui, a direita a gente consegue visualizar, então o cabelo vai continuar caído para a direita e aqui a mesma coisa, tá bom, gente? Então essa foi a dica de hoje, tá? De cabelos, para quem tem dúvidas, eu já falei isso foi na terceira aula aí, né? Mas para quem assistiu, é para reforçar a ideia, para praticar e para tentar fazer outros estilos de cabelos além desse daqui do modelo, tá ok? Então é isso, gente. E até a próxima. Espero que vocês gostem e pratiquem bastante. Fui!